Paulo Junqueira, Paulo Gomes, vem aqui. O Paulo, ele é diretor da Junco, e a Junco tem assim exportado para todo o Brasil, então ele tem muita experiência. Ele vai explicar o que é a Junco, ele vai trazer aí toda a experiência dele, vai compartilhar com a gente. Então vai ser um tempo muito bacana, muito top, né? Então, uma salva de palmas para o nosso palestrante de hoje, né? E fica à vontade, viu, meu querido? A casa é sua. Que Deus possa Cacá. revelar graça e conhecimento através da sua vida. Olá, Simone. Bom, primeiramente, eu queria dizer, Cacá, eu queria dizer ao pastor Walter, da alegria imensa de estar aqui hoje. Alegria imensa. Nós estamos, né, Cacá, já um tempo, né, organizando a vinda, a agenda não bate hora com um, hora com o outro, e hoje estamos aqui com muita alegria. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, olha, eu não vou ensinar nada, mas vou ensinar, com certeza, e vou aprender. Não sei como funciona aqui, Cacá, se a pessoa pode levantar a mão, pode falar, pode perguntar, enquanto a gente está falando, pode? Pode. Tá, um tempo de pergunta e resposta. Fechou, bacana. Eu que peço isso para sentar, ou... Então senta. Pode sentar. O Cacá me perguntou, quanto tempo você vai falar? Eu falei assim, eu costumo falar 2h15, 2h30. É eu e o Fidel Castro. Depois que eu conheci as palestras dele, eu fiquei animado. Ele fala 4 horas, 4h30, você lembra disso? Muito bem. E o Cacá me pediu um título, e eu dei para ele 3 títulos. Primeiro, saia do quadrado. Depois, você olhando a próxima curva, ultrapassar a próxima curva. E, finalmente, mudando de fase. E por que eu estou falando isso? Quem já jogou videogame aqui, a gente não vai jogando videogame, a gente não vai mudando de fase? Não é isso? E vai mudando de fase, e cada fase que nós vamos passando, ela vai ficando mais difícil, não é isso? Na nossa vida, eu já quero começar assim, ó, na nossa vida, também, nós vamos mudando de fase. Quando nós somos meninos, e a Bíblia fala sobre isso, quando nós somos meninos, nós agimos como menino, pensamos como menino, e somos cobrados como menino. Ou seja, somos perdoados por qualquer atitude de menino. Mas a Bíblia também chama atenção para um fato, que quando você cresce, você tem que deixar as coisas de menino. Quando a gente vê um adulto com atitude de menino, não é agradável, não é verdade? Uma criança pode vir cá correr perdoado, não é isso? Mas se imagina um adulto vir aqui entrar gritando, chorando e correndo, a gente vai, no mínimo vai estranhar essa atitude, concorda? Então, essa mudança de fase que nós vamos conversar aqui, eu quero falar com você sobre isso. Que tanto que nós estamos dispostos realmente a mudar de fase. Porque todas as vezes que nós mudamos de fase, mudamos de categoria, vai ter uma dificuldade a mais. E vou começar falando também, que não tem jeito, que você tem que mudar de fase. Porque a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual e a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, ela é como andar de bicicleta. Não sei quantos de vocês aqui já andou de bicicleta ou anda de bicicleta. Andar de bicicleta é assim, ó. Você monta na bicicleta e começa a pedalar. E se você parar de pedalar, o que acontece? Para. E depois que a bicicleta para, o que acontece? Põe o pé no chão, ou seja, cai. Se você não pôr no pé no chão, você cai. Você pode até ficar um tempo equilibrando. Por mais craque que você seja,
você vai ter que pôr o pé no chão ou cair. A nossa vida, presta atenção, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, não é possível parar de pedalar. Não é possível parar de crescer. Você não pode ficar intertido com a fase que você está, brincando com as coisas de menino, porque se você não avançar, você vai começar a retroceder, você vai cair. Então nós não temos escolha. Então olha que coisa interessante, olha que desafio. Você não tem escolha, você tem que continuar crescendo, você tem que continuar pedalando. Na empresa da gente também é assim, a gente começa um negócio pequenininho, o nosso negócio começou com o sonho do meu pai. E que sonho que era do meu pai, na verdade? Qual que era o objetivo do meu pai? Meu pai ficou viúvo, ele mudou aqui para Uberlândia, no início da década de 70, em 1970 mesmo, logo após a Copa do Mundo de 70, porque a minha mãe estava muito doente, e aqui tinha saúde na medicina. Mudou por isso, nós somos de Tiutaba, na verdade nós morávamos para baixo de Tiutaba um pouquinho, e meu pai mudou para cá com esse objetivo, tratar da saúde da minha mãe. Em 1973, em dezembro de 73, no dia 11 de dezembro de 73, a minha mãe faleceu. Fez de tudo, mas infelizmente, a minha mãe faleceu em 11 de setembro de 2073. Eu falei 73 ou 2003? 73. E meu pai então se viu aqui em Uberlândia, com 5 filhos. Um tinha 5 anos de idade, outro tinha 7, eu tinha 9 anos, tinha um outro de 12 anos, e a minha irmã tinha 13. E antes da minha mãe falecer, meu pai e ela teve muito tempo para conversar sobre o assunto, porque ela tomou o conhecimento que ia falecer. O médico falou assim: a senhora tem poucos dias de vida. Então meu pai ia para a medicina, sabendo que a minha mãe ia falecer. Chegou a acontecer o seguinte: já tinha um barzinho na Melo Viana com a Indianópolis. E a hora que ele estava chegando no barzinho de bicicleta cargueira, eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que estar no hospital com a minha esposa. Ele virava a bicicleta para trás e ia lá para a medicina, a distância da Indianópolis até a medicina. Quando ele chegava lá na medicina, que ele estava encostando a bicicleta, que estava subindo a escada, não era dia de visita, eu falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso estar lá no meu negócio com os meus filhos. Nós éramos meninos ainda, estava tomando conta da mercearia. E muitas vezes ele ia e voltava sem parar em nenhum dos lugares, dado a aflição que ele estava vivendo, até o dia que a minha mãe faleceu. Eu me lembro mesmo, no dia do velório da minha mãe, ali na Avenida dos Andrades, morava numa casa de fundo, os meus tios, as minhas tias, irmãos da minha mãe, se reuniram e foram dividir os meninos. Olha, eu vou ficar com o Júnior, e fica até com o Sonezinho. Eu vou ficar com o Paulo, outro eu vou levar o Roque, outro eu vou lá levar a Nelena, ou o senhor quer ficar com a Nelena e com o Roque? Já é o tipo senhor. E nós lá no quarto escutando essa conversa, prestando atenção detalhadamente nessa conversa. Imagina, silêncio total, os 5 no quarto prestando atenção do que seria da gente. Aí sabe o que meu pai falou? Meu pai falou assim: olha, eu agradeço muito a preocupação de cada um de vocês. Fico muito feliz mesmo com a preocupação de vocês, mas não vai sair nenhum daqui, nem para passear, porque se for passear, eles vão gostar de lá e vão ter dificuldade de voltar. Então nem para passear, porque era o combinado que o meu pai tinha feito com a minha mãe. Ele fez uma aliança nesse período que ele visitava ela. Não vai separar os meninos. E graças a Deus por aquela decisão do meu pai. Então eu estou falando de decisão. Eu estou falando da necessidade de nós termos, em momentos difíceis da nossa vida, nós temos que tomar decisão. Era uma decisão que meu pai tinha que tomar naquele dia ali. Ele podia, se porventura ele resolvesse nos entregar para os nossos tios que tinham condição financeira, ele estava fazendo errado? De um ponto de vista, não, ia ter explicação. Eu não consigo criar meus filhos, é melhor para eles. A explicação estava pronta. Mas ele tinha que tomar uma decisão. E tomou a decisão: vou ficar com meus filhos.
Essa decisão dele, de vou ficar com meus filhos, tinha um preço a pagar? Sim ou não? Então já quero chamar a atenção aqui. Nós muitas vezes, nós precisamos chegar em algum momento da nossa vida e nós temos que tomar uma decisão, é um trade-off. Se eu tomo a decisão de ir para a esquerda, eu não vou para a direita, e qualquer decisão que eu tome, eu tenho um preço para pagar, e ele pagou o preço. Ele nos criou, com a condição que tinha, os 4 homens dormiam numa cama só, nós só tínhamos uma única cama, a cama de casal dele, mas fomos criados juntos, e graças a Deus por essa decisão. Andou mais um pouco de tempo, mais decisões para ser tomada. Meu pai perdeu tudo que tinha aqui, ele não tinha mais condições de morar aqui, porque ele não conseguia pagar aluguel. Eu sei que você está pensando, né, da apresentação, nós vamos deixar a apresentação mesmo por enquanto. A decisão é, eu não consigo mais pagar aluguel, e vou mudar para Ituiutaba, eu vou voltar para Ituiutaba. E meu pai então em 1977, conhece a minha madrasta, a Dona Divina, que quem criou a gente, e muda para Ituiutaba. 4 homens e uma mulher, e nós fomos morar no fundo da casa da minha avó. Conduzinho de 3 cômodos, uma casinha de 3 cômodos, nós fomos morar lá. E meu pai falou assim, eu preciso achar uma alternativa de renda. E ele foi, lá tinha uma empresa que vendia picolé de carrinho, chama Esquimone, não sei quem é aqui de Ituiutaba, se tem alguém de Ituiutaba aqui, vai conhecer a Esquimone. Meu pai ia na Esquimone, para tentar pegar um carrinho. Só que carrinho de picolé também tem concorrência, também não é fácil pegar. Então ele chegava lá, ó, hoje não tem carrinho, volta amanhã. No dia seguinte meu pai lá, eu preciso de um carrinho, contou a história dele, olha, calma, eu vou arrumar um carrinho para o senhor, mas hoje eu não tenho, quem sabe amanhã alguém desiste ou não vem trabalhar. Meu pai no dia seguinte, assim foi uma semana e não conseguiu o carrinho. 2 alternativas, sentar e chorar, ou continuar buscando alternativa. E meu pai teve um sonho, presta atenção nisso aqui, ó. Meu pai teve um sonho, um funcionário nosso, chama César, tem facilidade de fazer música, ele fez uma música para meu pai, e fala isso, que ele teve um sonho, e correu atrás do sonho dele. Ele teve um sonho, ele sonhou, que ele estava vendendo aquelas cartelinhas de canela, cravo, pimenta do reino, erva doce, colorau, açafrão, cominho, noz moscada, sal amargo, sal de grau, bicarbonato. Ele sonhou isso, contou para a Dona Divina, que era sua esposa, falou, estava vendendo, e estava gostoso vender, e porque ele conhecia uma senhora aqui em Uberlândia, que quando ele tinha o botequim, vendia essas cartelinhas para ele, e ele impressionava, porque quando ele ia lá vender, a mulher ia lá vender, ela andava num chevetinho. Falei, como que pode uma mulher vendendo uns trenzinhos desse andar de chevette? Chevette era um bom carro naquela hora. E a Dona Divina falou assim, então vai atrás do seu sonho, vai hoje. Ele mal esperou amanhecer o dia, pegou um ônibus lá em Ituiutaba, Viação Platina, às 5h15 da manhã, e veio em Uberlândia. Chegou aqui, ele foi atrás dessa senhora, explicou o que estava acontecendo, a senhora vendeu as cartelas para ele, estou resumindo a história. Meu pai pôs aquelas cartelas na caixa, foi para Ituiutaba e foi vender. Voltou novamente, depois de ter vendido um tanto de cartela, voltou. Quando chegou aqui, o marido dela falou assim, olha, esse negócio não dá camisa para nós dois não, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu vou te ensinar a fazer. Vi que o senhor é um homem esforçado? Eu vou te ensinar o negócio. O senhor vai lá no armazém do ponto X, na Avenida Floriano Peixoto, em frente ao Martins, e vai comprar saquinho. Você vai na Casa das Linhas, quem é de Uberlândia sabe o que eu estou falando, os mais velhos, né? Os mais novos sabem o que é isso não. Mas Casa das Linhas, um atacado que tinha aqui, muito forte, vendia material escolar. Vai na Casa das Linhas, compra cartolina, grampo e grampeador. Você vai lá no Boca Quente do Alô Brasil, que era um atacado de balcão que tinha aqui também, e no Armazém Martins, no balcão ele vai atender o senhor, e o senhor vai comprar lá 1 quilinho de cada coisa. Deu uma lista proporcional, o que eu deveria comprar? Um tinha que comprar 3 quilos, outro 2 quilos, 1 quilo. E meu pai chegou em casa com uma caixa de ovo, daqueles caixão de ovo assim, colocou aquelas coisas todas que ele tinha comprado aqui em cima da mesa, tinha uma mesinha lá, e falou assim, olha, essa aqui é a revelação de Deus para a minha vida. Meu pai não era cristão não, meu pai não conhecia Jesus. Isso aqui foi o que eu sonhei e Deus revelou para mim, eu vou criar vocês vendendo isso aqui, vou deixar ninguém rico, mas eu vou dar estudo para vocês. O objetivo do meu pai é que nós estudássemos,
e que cada um de nós tivéssemos a melhor condição de estudo possível para poder competir. E ali meu pai então nos ensinou a fazer as embalagens, e nós embalávamos, meu pai vendia com caixa nas costas, lá na Junco hoje, quem for lá, a gente mostra isso, nós vemos uma estátua lá, Cacá, uma obra de arte que a doutora Arlete fez, a artista plástico, com a caixa de acrílico nas costas, para mostrar as cartelinhas do jeito que ele vendia. E lá no pezinho está escrito assim, homenagem à coragem de um homem, que com fé, força e determinação, ousou acreditar que poderia dar certo. Foi o que meu pai fez, na fé, ele começou aquele negócio. E nós então, aprendemos a trabalhar ali com meu pai. 1991, mais uma decisão. Lá em Ituiutaba, a condição para nós não estava legal. Nós tínhamos lá, não tinha construção lá ainda, tinha uma pequena construção. E chegou, meu pai, os meus irmãos me convidaram para sair do banco, eu estava trabalhando num banco, para a gente começar o negócio com razão social, formalizar o negócio aqui em Uberlândia. Então, primeiro, para onde nós vamos? Estou resumindo, decidimos ir para Uberlândia. Em 91, então aquela decisão difícil de ser tomada, de novo um trade-off, mudança de fase, mais uma mudança importante, nós vamos voltar para Uberlândia. Eu tenho certeza que ele deu um frio na barriga do meu pai, pôr de novo a mudança num caminhão, e trazer aqui as coisas dele para cá, de novo os móveis dele para cá, e de novo, vim para cá para começar tudo de novo. Será que esfriou a barriga? Esfriou a barriga. Deu medo? Deu medo. Mas ele veio. E nós então começamos aqui, em 91, a Junco Indústria, abrimos um CNPJ, eu saí do banco, meus irmãos me convidaram, foi lá, eu estava em Varginha, no sul de Minas, foi lá em Varginha, me convidou para sair do banco, meu irmão saiu do frigorífico, e o meu irmãozinho menor que eu, o Júnior, era pequeno, e nós três juntos começamos a Junco, já razão social, Junco Indústria e Comércio, em julho de 91, e meu pai falou assim, não vou participar do negócio, meu pai nunca foi nosso sócio, eu vou dar apoio, e olha o que meu pai falava para nós, fala até hoje, eu não tenho muita competência para estabelecer um negócio, o meu negócio é ajudar vocês. Será que ele não tinha competência? O que vocês acham? Um homem que fez tudo isso. Meu pai tem 90 anos de idade, ele esteve lá na Junco hoje 2 vezes, o motorista dele teve de fazer uma atividade após o almoço, ele liga assim, manda alguém me buscar aqui que eu preciso ir aí. Ele vai lá 2 vezes por dia, com toda a energia do mundo. Meu pai fazia exercício físico todo dia, como ele andou a pé, ele andava 20, 18, 15 quilômetros a pé todo dia, carregando uma caixa nas costas. Será que ele ganhou o preparo físico? Então, um homem preparado fisicamente até os dias de hoje. Então, meu pai é um exemplo que ele aprendeu a enfrentar as dificuldades e mudar de fase. O Cacá falou aqui, eu escutei ele falando, que aqui eu estou conversando com empreendedores, é isso mesmo? Se você, tem 2 tipos de empreendedor, tem o intraempreendedor e o empreendedor. O intraempreendedor é aquele que não vai montar um negócio, ele não vai começar um negócio, mas ele vai empreender, vai ser um empreendedor naquilo que ele faz. Por exemplo, se ele trabalha no Martins, e ele é um intraempreendedor, ele define a carreira dele, ele define onde ele quer chegar na carreira dele, e vai perseguir de forma empreendedora os objetivos que ele traçar para a carreira dele, que quando a gente fala em empreendedor, é sempre como estou montando um negócio. Então, se você não está montando um negócio, você não é empreendedor. Você pode empreender na sua carreira, e a diferença entre aquelas pessoas que definem empreender na sua carreira, e só vai na carreira, o resultado é muito diferente. Na apresentação que eu não estou usando, fala o seguinte, que quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer vento é desfavorável, não é favorável, é desfavorável. Por quê? Imagina você com um barco, a vela, não sabendo para onde você quer ir, você não sabe direcionar a vela. Então a primeira coisa que eu quero te convidar, se você nunca fez isso, faça o seu planejamento estratégico.
Comece te perguntando assim: onde eu quero passar o Réveillon em 2032? Daqui 10 anos. 10 anos é longe? Chega. Onde eu quero passar o Réveillon em 2032? De que forma que eu quero passar o Réveillon em 2032? Se você definir bem onde você quer chegar, eu estou falando disso. Eu estou usando só uma metáfora para dizer, você tem que saber o que você quer da sua vida. Defina no seu planejamento estratégico onde você quer chegar. E depois defina as fases que você terá que fazer, as mudanças de fase que você terá que fazer, para você chegar onde você quer chegar. Por exemplo, você define que você quer ir daqui para São Paulo. Vou daqui para São Paulo de carro. Muitas vezes a gente faz isso, eu defino que vou para São Paulo de carro, pego o carro e viro para Araguari. Na vida a gente faz isso. Depois eu acelero forte, rumo a Catalão. Eu estou ficando mais próximo ou mais longe de São Paulo? Mais longe de São Paulo, concorda? Se eu vou para São Paulo, quem conhece daqui para São Paulo, qual que é o caminho correto de ir? Para Uberaba. Depois de Uberaba, Ribeirão. Depois de Ribeirão, Campinas. Campinas, São Paulo, não é isso? Aí você pode ir pela Bandeirante ou pela Anhanguera, na frente você decide. Mas se você quer ir para São Paulo, você tem que pegar o seu carro e colocar ele rumo à Anhanguera. É o caminho natural de ir para São Paulo. Mas olha, muitas vezes na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, a gente faz um planejamento no final do ano, para este ano eu quero mudar de vida, faz um monte de promessa no final do ano, eu quero perder peso, outro eu quero ganhar peso, faz promessa na sua vida profissional, só que chega na segunda-feira, chega no meio de janeiro, ao invés de você pegar o seu carro e mandar rumo àquilo que você definiu, como propósito, você pega uma direção completamente diferente. Você vai chegar aonde você definiu? E se você acelerar mais rápido, você vai chegar? Quanto mais você acelerar, quanto mais rápido você acelerar, mais longe você vai estar do caminho. Eu não sei como está a sua vida espiritual, como está a sua vida com Deus. Quantos compromissos você já fez com Deus? Não sei. Mas nós muitas vezes estamos acovardando até diante de Deus. Eu faço compromisso, nos bancos dessa congregação, dessa igreja aqui, eu faço um compromisso com Deus e depois, no dia seguinte, eu já começo a furar esse compromisso com Deus. Eu faço um compromisso com a minha esposa, vem cá e faço um compromisso no altar com a minha esposa e começo a furar o compromisso com a minha esposa. Faço um compromisso comigo mesmo, na minha vida profissional, e ao invés de acelerar rumo a Anhanguera, eu estou indo para Araguari, para Catalão, na minha vida pessoal também. Isso acontece com a gente? Para que isso não aconteça, o que você tem? Você tem que ser diligente, você tem que vigiar, porque não é fácil colocar o carro nos trilhos e você manter o carro nos trilhos. Eu costumo dizer que dá dor no braço, porque a nossa vida é um burro bravo, dá dor no braço, para você ir no rumo certo que você determinar para a sua vida. Aqui em Uberlândia, depois que nós começamos o nosso negócio, nós chegamos aqui, nós éramos uma empresa pequena, jogamos aqui um caminhão de mudança, e aí nós começamos o nosso negócio em 91, empacotando aquela linha de condimento, já na marca Junco, e depois Deus foi nos dando oportunidades. O Cacau, eu te falei que ia falar 30 minutos, mas eu perdi o tempo. Onde está o tempo aqui? Mas está tranquilo quanto tempo? Que eu estou falando? Então, a hora que der 25, você faz assim para mim? Fechou. Então, em 91, nós mudamos para cá e nós começamos, então, a luta de todo mundo que está começando. Fomos abrir Brasil, e aí eu quero dar um salto na história. De novo, trade-off, pontos de decisão. Nós tínhamos que decidir o que nós queríamos enquanto empresa. A gente foi colocando um tanto de coisa, um tanto de penduricalho dentro da empresa, que nossa empresa virou meio que um monstrenco. Aí nós fizemos um planejamento estratégico,
e foi extremamente dolorido para nós abrirmos mão de uma série de coisas que nós fazíamos dentro do negócio, quando a gente definiu exatamente o que nós queríamos. Fizemos o planejamento em 2007, de 2007 até 2027. 2007 nós fizemos, e fizemos ele para até 2027. O Martins tinha acabado, Algar tinha acabado de fazer um planejamento lá, Algar 2100. No ano 2000 ele fez Algar 2100. Não sei quem já ouviu isso. Então eles fizeram lá para 100 anos. Quando você faz um planejamento para 100 anos, você não está definindo o que você vai vender, o que você vai fazer. Você define somente algumas coisas importantes, o que você quer ser e o que você não quer ser. Você revisita os seus valores. Então, quando nós fomos fazer o nosso planejamento, a gente tentou 50 anos, a gente não conseguiu, nem assim a gente conseguiu. E tivemos que ser honestos com a gente mesmo, nós não conseguimos. Tentamos então, fomos diminuindo, aí chegamos em 20 anos. Então, em 2007, nós fizemos um planejamento estratégico, que começou aqui mesmo, nós mesmos que começamos a fazer, percebemos que nós nem conseguimos fazer, a gente não conseguiria fazer pessoalmente, contratamos uma empresa, e esse planejamento terminou numa reunião com os funcionários da liderança todas, lá em Caldas Novas. Alugamos um hotel para apresentar o nosso projeto 2007 a 2027. De novo, eu quero chamar a atenção aqui para o que a gente tem que decidir na vida. Fazer o planejamento não foi fácil. Depois que decidiu onde nós queríamos chegar, definiu o tamanho que nós queríamos ser, sentamos lá em Caldas Novas, então, uma semana, levamos a família, os funcionários levaram a família para se comprometer com o planejamento, fizemos um negócio bonitinho, ficou bacana, não foi fácil fazer, mas depois, quando nós voltamos para cá novamente, foi mais difícil cumprir. Mas depois que nós fizemos o planejamento, definimos muito bem a estrada que nós queríamos tomar, foi muito mais fácil decidir e dizer não para aquilo que não estava dentro daquilo que nós tínhamos planejado. Ficou muito mais fácil. Então eu quero te convidar de novo, eu quero te convidar a você parar onde você está na sua vida, quem é casado pegar na mão da esposa e tirar um tempo para vocês fazer o planejamento de vocês. Para onde vocês querem ir? O que vocês querem para a vida de vocês? Faça um planejamento de longo prazo. Aí o longo pode ser hoje, longo prazo, 5 anos é longo prazo para caramba. Na nossa época lá, 20 anos não era tanto. Alguém fez de 100. A gente não conseguiu, fomos honestos com a gente mesmo, não conseguiu sair dos 20. Mas é importante você enxergar o mais longo prazo possível, para que você, enquanto eu estou falando agora com você enquanto família, para que você coloque no papel certinho, faça no papel o que nós queremos, depois o que nós não queremos, o que nós não vamos abrir mão, o que é valor para nós. Isso é valor inegociável para a nossa família. Escreva isso no papel, chame os filhos e proclame. Chama seu sogro, sua sogra, proclame para todo mundo: olha, isso aqui é o que nós definimos, que vai ser a nossa lógica, é isso que nós vamos perseguir, e isso aqui nós não queremos. Revisita isso. Não foi o que Deus fez com o povo de Israel? Deus fez isso com o povo de Israel. E teve alguns momentos que Deus teve que chamar de novo o povo de Israel, para relembrar eles disso. E ainda teve momentos que mesmo o povo de Israel sabendo de tudo aquilo, o tempo passou, foi ficando distante, muitas vezes o povo de Israel esqueceu daquelas promessas. Vou lembrar um personagem aqui, Gideão. Na época de Gideão, aquele povo estava acovardado e morrendo de medo dos midianitas. Tudo que eles plantavam, presta atenção, tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e esperavam eles plantar, esperavam eles adubar, esperavam eles até colher para eles. E depois que eles colhiam, os midianitas iam lá e roubavam. Até que Gideão estava malhando, olha que coisa interessante, estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer o quê? Vinho. Lá não é lugar de malhar trigo. O trigo tem que ser num lugar aberto. Ele estava num lugar fechado. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava escondido, com medo dos midianitas roubar o trigo dele. É assim que aquele povo estava vivendo.
Mas aquele povo tinha uma promessa extraordinária, só que eles esqueceram daquela promessa, eles foram distanciando tanto dela, que eles foram esquecendo das promessas e foram se acovardando. De novo eu quero conversar com a gente aqui, isso não acontece com a gente? Nós conhecemos a promessa de Deus para a nossa vida, Deus tem uma promessa para você, para a sua vida, Deus tem uma promessa para você, mas nós, muitas vezes, como o povo de Israel esqueceu da promessa, e distanciou-se de Deus, nós esquecemos a promessa, e nos distanciamos de Deus, e quando nós nos distanciamos de Deus, nós vamos perdendo de visão, e distanciando da promessa de Deus para a nossa vida, e começamos a viver dentro do lagar, malhando trigo no lagar, o lagar é um lugar inóspito, ruim de fazer, e ele estava lá malhando trigo naquele lugar, mas sabe o que Deus falou para ele? Sabe como que Deus chamou Gideão? O anjo chegou e falou: Gideão, homem valente, levanta daí, eu preciso de você. Certo, Gideão olhou e falou: eu, homem valente? Como assim valente? Estou aqui escondido, malhando o trigo escondido, como homem valente? Mas Deus chamou aquele Gideão do homem valente. Levanta daí, Gideão, eu preciso que você faça uma obra. Gideão fez diversos testes com Deus, penso que a história é conhecida por muitos. Falou assim: quero, senhor, se porventura for verdade, o senhor está testando, falando comigo, vou colocar um algodão lá fora, molha tudo menos o algodão. Aconteceu. Mas pode ser que aconteça uma coincidência, vou fazer mais um teste, o senhor não fica bravo comigo. Não, eu vou colocar de novo o algodão, agora é o contrário, vai molhar só o algodão, o resto tudo vai ficar seco. Molhou só o algodão, o resto tudo ficou seco. Senhor, o senhor não repara não, mas eu quero fazer mais um teste. E nós não fazemos com Deus? Mais um teste, nós temos medo daquilo que Deus está revelando para a gente. Então eu queria desafiar você que está querendo começar um negócio, faça o seu planejamento, o que você quer, o que você não quer, mas você precisa dar o passo da fé, se organize, mas você precisa dar o passo da fé. Se você entra em empreendedor, defina o que você quer, faça a sua parte, mas você precisa dar o passo da fé. Quando nós estávamos aqui em Uberlândia, acho que muitos de nós somos convidados para entrar no meio político, aí alguém, Cacá, foi lá na Junco me convidar para me candidatar naquela época, a vereadora, 20 anos atrás, e meu irmão falou: vou te fazer um desafio, Onésimo, falou: vou te fazer um desafio, você quer participar? Vira diretor da CIUB, e vira presidente da CIUB, CIUB é uma associação boa que tem aqui, empresário bom, faz isso. Beleza, na segunda-feira eu comecei a assistir as reuniões da CIUB, sentar na mesa do lado de fora. Na próxima gestão eles me chamaram para ser diretor da CIUB, na próxima gestão me chamou para ser tesoureiro da CIUB, e nas próximas gestões me chamaram para ser vice-presidente da CIUB, e nas próximas gestões me chamou para ser presidente da CIUB. Eu me tornei presidente da CIUB por um desafio que o meu irmão me fez. Vai então contribuir com a sociedade, servindo a comunidade daquilo que nos interessa. Então eu quero finalizar nosso bate-papo aqui, que o Cacá já me deu o sinalzinho aqui, que meu tempo acabou. Faça seu planejamento aonde você quer chegar, defina o que você quer, e depois de você fazer isso, persiga os seus objetivos, toma a estrada no lugar certo, mas faz isso, planejamento estratégico em família. Se você fizer esse planejamento sozinho, muito dificilmente vai dar certo. Faz com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos. Essa congregação que está aqui, nesse espaço maravilhoso, eu perguntei qual que é a diferença de espaço que tem daqui ali para onde vocês estavam na Rondon, 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. Para vocês estarem aqui, sentados nessas cadeiras, alguém teve a ousadia de, quando apresentaram esse lugar, falou: vai ser aqui. Teve a ousadia de ir lá, falou: vamos comprar cadeira, vai ser essas cadeiras aqui. Nós vamos colocar esse piso. Enfim, teve toda uma movimentação para hoje nós estarmos sentados aqui, mas nasceu de um sonho, de um desejo. Eu quero desafiar você, a você colocar o seu desejo no papel, o seu sonho no papel, e depois
você colocar a sua vida pronta para correr atrás desse desejo. E a vida pronta significa, você está bem com Deus, você está bem com a sua família, conserta se você não tiver, não tem problema não, conserta, enquanto você está vivo você pode consertar, conserta a sua vida com Deus, conserta a sua vida com a sua família, com sua esposa, e depois persiga o seu planejamento como se você estivesse indo para uma viagem, sem voltar para trás. E se você errar, é possível errar, não é? Na viagem daqui para São Paulo, você não pode errar? E quando você erra, o que você mais quer ver? A placa de retorno. Quando você vê a placa da cidade que você quer, e o retorno, você pode retornar para onde você errou, e começar tudo de novo, mas na direção certa, te dá aquele conforto quando você entra na estrada certa de novo. Se você errou, procure a placa de retorno, volte onde você errou, recomece, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Finalizando, a apresentação que eu trouxe pergunta assim, quem é você? Começa assim, quem é você? O que você quer? Estou resumindo. Pode passar, mas eu estava perguntando lá, quem é você? O que eu quero fechar, Cacá? Esse quem é você, é porque Deus tem um projeto especial na sua vida, desde que você foi concebido, antes de ser gerado. A Bíblia fala isso, o salmista, quando estava falando, ele falou assim, olha, quando eu estava sendo forme, ainda como uma figura informe, lá em Salmo 51, eu não era nada, eu era uma figura sem forma nenhuma, assim, formado no útero da minha mãe. O Senhor já me amou, e o Senhor já tinha um plano para a minha vida. É isso que eu quero chamar a atenção de você. Deus tem um plano para a sua vida desde o momento que você foi concebido. Desde o momento que o óvulo da sua mãe com o espermatozoide de seu pai formou o seu DNA, Deus falou assim, eu tenho um propósito para a sua vida. Então Deus tem um propósito para a sua vida. Ele fez a parte dele. Você é único. Você já pensou nisso? Você é único. Ninguém nunca, e nenhuma das gerações, teve as mesmas características que você, não tem nenhum igual a você em todas as gerações. Isso não é espetacular, surpreendente? Eu tenho filhas gêmeas, são idênticas, parecidas, mas são diferentes, cada uma delas tem um DNA, cada uma delas tem um comportamento, porque Deus fez cada uma delas única, e quer usar a vida delas dessa forma. Então Deus tem um propósito para a sua vida. Retorne, pegue o retorno, se porventura você está no caminho errado, volta para a estrada certa e acelera na direção certa, porque Deus tem um propósito especial para a sua vida, e Deus quer usar a sua vida nesse sentido. Ficou mais uma pregação aqui, né? Mas na vida profissional da mesma forma, você não vai conseguir acertar profissionalmente, se você não acertar o tripé da sua vida, espiritual, pessoal e profissional. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer isso. Para finalizar, eu quero apresentar para vocês a minha linda esposa. Por favor, Fernanda, levanta, só para matar esse povo de inveja. Olha que coisa linda que Deus me deu. E meu filho está aqui, tadinho, fez uma operaçãozinha, uma cirurgia, está aqui acompanhando a gente hoje. Só dá um tchauzinho assim, filhão. Muito obrigado, Cacá, pelo convite, muito obrigado a cada um de vocês pela paciência de nos ouvir, e que Deus possa nos abençoar, e que você saia daqui com uma decisão firme, de colocar um propósito na sua vida, e definir onde você quer chegar, e começar a correr atrás disso. Foi passando ali, eu não vi? Quando eu estava falando, estava passando ali, a apresentação? Ah, tá. Então foi bom para vocês saberem que eu fiz uma apresentação, que eu preparei. Então é isso aí. Olha lá, curta mais a família, ame mais, enfim, é isso aí, Deus abençoe. Não, mas é isso mesmo, assim, na verdade o meu propósito era vir cá bater um papo com vocês. Quando eu preparei a apresentação, eu vim falando sobre isso, pensando sobre isso. Quando eu cheguei aqui, na verdade, a hora que eu cheguei aqui, eu tive muito mais vontade, foi de compartilhar a experiência, do que, não que não tivesse correto ali, está super correto, mas melhor compartilhar a experiência com vocês, é o desejo que eu tive no meu coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Legal. Legal.
Então, pode até tomar água? Oh, eu sempre quis sentar na cadeira dessa aqui, chique desse jeito aqui, na frente do público. Olha que bacana, ó. Pode sentar, por favor. Obrigado. Então, gente, privilégio a gente estar aqui com o Paulo. Obrigado, viu, Paulo? Privilégio estar aqui com a gente, compartilhando, né, da sua experiência, da sua história de vida. A gente vai colocar aqui agora, a gente vai ter aqui o tempo aqui de perguntas e respostas, como já é de costume. Sempre que ao final da palestra, a gente abre aqui o telefone à disposição. Então, você vai fazer a sua pergunta. O Paulo falou sobre tantas coisas tão importantes aqui, né? Principalmente sobre decidir qual que é o caminho, né? Colocar isso num papel. E uma coisa que eu achei muito interessante, viu, Paulo? A gente ouve muito o que a gente deve fazer, o que a gente quer. E muito pouco a gente escuta sobre o que a gente não deve fazer para não alcançar aquele objetivo que a gente não deseja, né? Então, assim, poxa, o que eu não quero para a minha vida? Eu não quero quebrar, eu não quero falir, eu não quero ter um casamento de insucesso, eu não quero ter uma saúde ruim daqui a uns anos. Então, assim, o que eu preciso não fazer para não conseguir esses resultados ruins, né, negativos? Então, assim, muito importante, né, esse ponto que você colocou, de colocar no papel tanto os pontos positivos, mas também os pontos negativos, aquilo que a gente não deve fazer. Muito bacana. Então, tá o número aqui, gente, vocês vão mandar aí as perguntas e eu vou começar. Eu vou começar com uma pergunta minha, tá bom? Vou começar com uma pergunta minha. Em primeiro lugar, eu queria saber, escrevi aqui quando o senhor estava ali falando, o que a Junco faz, o que ela produz, qual que é o público, quem ela atende. Fala um pouco aí sobre a Junco para a gente. O que é a Junco hoje? Ele me chamou para falar da história da Junco, eu acabei falando de outra coisa, né? Junco, não falando aqui, né? Eu falei para a Fernanda que ia vir com a camiseta da Junco, bonitona. Ela falou assim, faz senão você vai fazer propaganda lá de graça, né? Não deixou eu vir com a camiseta da Junco, eu não falei da Junco. O Cacá, a Junco tem 3.000 SKUs, 3.000 itens no seu catálogo de venda. Nós começamos, então, trabalhando, né, com a linha de condimentos, canela, cravo, aquela linha. Depois, nós temos um produto que é o bicarbonato de sódio na caixinha, que é um dos produtos mais famosos nossos, né, mais conhecidos. É um produto muito forte na região norte, nordeste, muito forte mesmo, nos atacados aí do norte, nordeste e do centro-oeste. Ele é um produto carro-chefe de venda há muitos anos. Aí nós fomos, eu trabalhei um tempo bom no Bradesco, num banco, e aí isso fez com que a gente tivesse assim, um pouco de facilidade de resolver problemas financeiros de empresa, né? Então, as empresas vinham até a gente oferecendo negócio que estava em dificuldade financeira, então nós fomos comprando, agregando empresas no nosso negócio. Então, primeiro, nós compramos uma empresa de artigos para festa. Então, a Junco começou a fabricar artigo para festa, prato de papelão, garfinho, colherzinha, artigo de festa, uma linha gráfica muito forte, chapeuzinho e tal. Depois, por último agora, depois compramos a linha da Happy Life, que é uma linha de granola, também foi um negócio que a gente acabou adquirindo no meio do caminho. E por último, em 2017 mesmo, nós compramos um laticínio. Aqui em Uberlândia a gente fabrica leite condensado, doce de leite. Então, nosso público, para quem que nós vendemos? Nós vendemos para supermercado, vendemos para casa de festa como tem aqui a Ninas, como tem a Loja Doce, são casas de festa, a gente vende no Brasil todo. E supermercado da mesma forma. Hoje nós estamos presentes nas principais redes de supermercados do Brasil. Região Nordeste, lá tem, quem conhece, tem Carvalho, tem a rede do Mateus, que ficou bem famosa, que são nessas revistas tudo aí. Ou seja, nós vendemos para as principais redes de supermercados do Brasil. Ótimo, gente. Eu vou colocar aqui, só para o pessoal que quiser compartilhar aí no YouTube, Instagram da igreja, que está sendo passada ao vivo aqui o nosso CRI, colocasse aqui
qual que é o endereço Lagoinha Uberlândia no YouTube. Você colocar Lagoinha Uberlândia no Instagram, você vai encontrar também, se o pessoal puder compartilhar aqui. E a gente tem uma rede de Wi-Fi aqui aberta, que é o CRI, tá bom? Só você conectar aí, às vezes o seu Wi-Fi aí não está muito bom do celular. Se você clicar aí nessa rede CRI, você vai conseguir ficar com Wi-Fi de qualidade aí, para a gente tá junto, tá bom? Tem várias perguntas aqui, viu, Paulo? E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta aqui, olha só. Se o senhor pudesse voltar no primeiro ano da sua empresa, o que faria diferente? Quando a gente começa uma empresa como nós começamos, a gente tem baixo planejamento, né? Começa muito mais à vontade, o objetivo ali é quase que sobreviver, os desafios vão chegando e a gente vai resolvendo eles, mais ou menos assim. O que se eu pudesse fazer, eu não sei se eu conseguiria, não sei se eu teria essa ferramenta, é planejar um pouco melhor, né? Nós investir um pouco mais no planejamento, mas não fique só no planejamento. É que hoje as pessoas estão investindo tanto em planejamento que fica planejando e não age. E eu prefiro agir sem planejamento do que planejamento sem ação. Então, resumindo, o que eu poderia melhorar, né, era planejar mais, que a gente teria sofrido menos. Ok, bom demais. Gostaria de fazer mais uma outra pergunta aqui. O que o senhor deseja? Pergunta aqui da Melina, inclusive de Tuiutaba, mandou aqui. Você de lá minha conterrânea. O que o senhor deseja para a sua vida, o que você não deseja de maneira alguma, e como o senhor aprendeu isso? É a pergunta. Vamos lá. Eu acho que o que eu desejo é muito semelhante ao que todos nós desejamos, né? Ou seja, que nós tenhamos aí uma vida tranquila, longa, que nós sejamos, que eu cumpra o meu propósito aqui, aquele propósito que Deus me deu. Então, onde que eu, sinceramente, coração, onde que eu quero estar, Cacá? Eu quero estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Então, essa é a minha busca. O que é o centro da vontade de Deus para a minha vida? O que eu não desejo de maneira nenhuma primeiramente, causar assim ser uma desonra para o reino de Deus e principalmente ser uma desonra para a minha família, meus filhos, meus netos. Então, ou seja, evitar, ter uma vida equilibrada, né, para que a gente não seja desonra, uma desonra nunca. Então, esse é o meu receio imenso, né, o desejo de honrar a Deus, e o contrário é isso, ser uma desonra principalmente para a família, porque muitas vezes, uma coisa interessante, melhor do que começar bem, vocês já ouviram esse ditado, não é? Melhor do que começar bem é terminar bem. Então, começar bem uma carreira é muito importante, mas cuidado, porque muitas pessoas começaram bem, foram bem, e não terminaram bem a sua carreira espiritual e a carreira profissional. Eu conheço muita gente que não terminou bem, e é muito ruim não terminar bem. Então, nós temos que manter, sim, o equilíbrio da vida, o nosso propósito, para que nós possamos terminar bem aquilo que nós começamos. Ótimo, bom demais. Pergunta interessante aqui, Mirielle Pains está perguntando, de onde veio o nome Junco? Olha que coisa bacana. Veio da abreviatura de 2 assinaturas. A minha mãe é Junqueira, meu pai é Costa, J-U-C-O, Junco. Agora, talvez se essa abreviatura de assinatura não desse um nome como esse, a gente não teria colocado, né? Esse nome quem colocou foi o meu irmão Caçulinha, então ele usou essa analogia aqui. Nós tínhamos uma região lá próxima de Tuiutaba, que chamava Junco, né? Então a gente era bem ligado ao junco lá. Então foi uma série de coisas. Não sei se vocês sabem, o junco é uma plantinha egípcia, que dá nas beiras dos rios aí. E o cesto de Moisés foi feito de junco, porque é uma planta impermeável, uma planta ela é flexível e firme. Então, ou seja, acho que a junco, o desejo era nós conseguimos conciliar todas essas coisas, porque a gente colocou o nome de junco na abreviatura das 2 assinaturas. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é minha, porque essa é interessante, depois vou voltar em outra. Eu fui para a fazenda com a minha esposa e minha família há um tempo atrás, e era aniversário da nossa babá.
E essa fazenda, a fazenda do meu sogro, da minha sogra, fica muito longe, no norte de Goiás, depois de Goiás Velho. Imagina uma currutela longe, depois você pega ali mais uns 40 minutos de terra e você chega lá na fazenda. Aí eu falei assim, falei para minha esposa que está aqui, aquela morena bonita ali, falei assim, amor, Júlia, onde que nós vamos comprar uns pratinhos à vela para a nossa babá, para a gente cantar parabéns para ela, porque era aniversário dela, a gente foi com os meninos, a gente tem 3 filhos, então é tudo muito corrido, né? A Júlia estava grávida ainda da Sofia, e eu fui na cidadezinha que chama Matrinchã, que é lá pertinho, Goiás. Comprei vela da Junco, pratinho da Junco, copinho da Junco, tudo da Junco, coninho para a cabeça da Junco, os meninos fizeram. Como faz essa logística? Como que a Junco consegue chegar tão longe em lugares tão pequenos? Essa é a minha pergunta. Como que é essa logística? Primeiro, né, Cacá, nós moramos num país transcontinental. Quem conhece, quem mora no Brasil e conhece só o Brasil e não tem essa ideia, o Brasil é do tamanho da Europa. O Brasil é maior do que a Europa. Então, é um desafio enorme, realmente, a empresa que atende o Brasil todo, e nós, Junco, atendemos o Brasil todo. Nós temos representantes em todos os estados da federação. Não são todas as cidades que nós temos representação, mas nós temos em quase todas as cidades do Brasil. Então, realmente, é uma logística difícil. Mas eu diria assim, da mesma forma que nós falamos sobre a viagem, né? Daqui para São Paulo, você tem que andar de cidade em cidade. Da mesma forma, nós temos 31 anos de empresa. Então, nós começamos atendendo aqui a região e fomos expandindo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu mesmo, acho que mais de 20, não tenho certeza de ser 20, ser 25, eu mesmo fui abrir o Nordeste. Quando nós peguei o carro aqui, fui direto para Fortaleza. Cheguei lá, coloquei um representante comercial. Treinei o cara. Desci para Natal, João Pessoa, vou errar aqui o nome da cidade certinho, Natal, João Pessoa, depois cheguei em Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, eu de Fortaleza tinha parado de vender, porque o nosso produto não tinha tanto conhecimento assim. Tinha que voltar e restabelecer tudo de novo. O que eu quero dizer com isso? Para você estar presente no Brasil todo, lá em Matrinchã, você precisa ter uma área comercial forte. A Junco é uma empresa de vendas, de área comercial, mas para você montar uma empresa de vendas forte, você precisa ter paciência e ir construindo devagarzinho, conquistando os seus espaços devagarzinho. Tem que ter paciência e ir conquistando devagarzinho. Maravilha. Vamos lá, então. Olha só, pergunta do Ricardo, pastor Ricardo, aqui da igreja. Olha só, se com toda a experiência que o senhor tem e observando o mercado e seus nichos, para começar hoje do zero, tendo em espécie, dinheiro, 30, 60 ou 50 mil reais no máximo, como e por onde o senhor começaria, Paulo? Acho que mais ou menos do jeito que nós começamos, né? É começar pequenininho, né? Com aquilo que você tem condição. Hoje até muito mais do que antigamente, né? Hoje, respondendo de verdade, eu teria que conversar. Se eu tiver 50 mil reais, eu vou colocar ele onde? Aí eu ia pensar bem onde eu ia colocar ele, para nós começar, porque você colocar, se for 100% do dinheiro, especialmente, você colocar 100% do seu dinheiro, ou seja, lá quanto for no negócio, você tem que ter aí o mínimo de certeza, o mínimo, você não vai ter certeza, e dar o passo da fé, né? Colocar o pé na água e deixar o mar abrir, e aí não tem jeito, você tem que ir fazendo isso devagarzinho. Mas como que eu começaria? Simplesinho, começando, devagarzinho e pequenininho. Maravilha, maravilha, bom demais. Gostaria de fazer essa pergunta aqui, uma pergunta muito interessante que chegou aqui, do Rafael. Ele pergunta o seguinte: olha só, o senhor contou na sua palestra que o senhor dormia com seus irmãos numa mesma cama de casal, que era a cama do pai, né? E o que mudou desde aquela época para hoje? Como vencer as crenças limitantes, né? As crenças limitantes são aquelas crenças que, só para abrir um parênteses aqui, às vezes a gente cresce naquela limitação de uma realidade social, financeira, econômica, até emocional, e a gente entende que não consegue romper, né, essa realidade. Então,
como deixar essa vida tão escassa, tão limitada, o que mudou e o que mudou, ele pergunta aqui de uma maneira bem grande, para que o senhor conseguisse ter essa visão e deixar essas raízes tão simples. Bacana. Para ser honesto comigo mesmo e dizer claramente para ele o seguinte, na verdade, interessante, eu nunca tive muitas crenças limitantes, não. Ao contrário. Eu sempre fui muito otimista, mesmo, de verdade mesmo, assim, até o extremo. Conta uma vez eu cheguei, eu tinha vendido, quando eu vendia as cartelinhas ainda, eu tinha vendido tanta cartela, tinha acabado com os estoques, tudo que eu cheguei gritando em casa, eu andava numa bicicleta cargueira. Eu coloquei a bicicleta cargueira, cheguei gritando em casa, jogando dinheiro para cima, eu sou milionário, pode gastar dinheiro que eu tenho dinheiro com força. Tanto que eu era entusiasmado com qualquer conquista. Então, entusiasmado com a conquista. Tanto que tinha uma senhorinha chamada Dona Olegária, morava perto da minha casa, ela foi lá bem, a senhora falou assim, escuta, o menino ficou doido? Porque eu cheguei gritando tanto, fazendo tanto barulho, que eu falei, esse menino só pode ter ficado doido. O que eu quero dizer com isso? Não significa que as pessoas não tenham as crenças limitantes. Então, não quero desprezar nem menosprezar isso. Mas quero dizer o seguinte, a gente começar a empurrar os nossos limites para lá. Nós temos limites? Temos, eu tenho os meus. Tenho meus limites. Conheço meus limites? Penso que conheço alguns. Mas então, o que eu vou fazer com os meus limites? Eu quero empurrar os meus limites para lá. E para você empurrar os seus limites e aumentar, ampliar ele, você tem um exercício a ser feito. Isso na igreja, nossa vida pessoal, profissional, estudar mais para quem precisa estudar, enfim, chegar aos nossos limites para lá. Então é isso. Então, crença limitante eu não tinha, mas se tiverem, derrube essas barreiras, saia do quadrado, bora lá vencer, né? Romper as barreiras. Maravilha, maravilha, bom demais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, do Janderson Fachin, diretor do Banco Inter, lá em Belo Horizonte, está nos assistindo ao vivo, lá de Belo Horizonte. Ele está perguntando aqui, ó, no planejamento a longo prazo, quais são as 3 questões que não podem faltar no planejamento a longo prazo? Mandar um abraço aí para o Janderson. Janderson é nosso líder aqui, né? Morou aqui em Uberlândia um tempo, conhecemos o Janderson e a família. Obrigado aí pela audiência, Janderson. Agora o Janderson respondeu, eu poderia devolver a pergunta para ele, viu, Cacá, que ele é especialista nesse assunto. Janderson, o que não pode faltar no planejamento de longo prazo? Mas vamos lá. Primeiro, eu não sou expert nisso. Então me sinto muito à vontade de responder daquilo que a gente acredita. Acho que todo planejamento, você tem que ter clareza do que você quer. Clareza onde você quer chegar, que é aquilo que nós conversamos aqui, clareza mesmo. Mas você também tem que ter, no seu planejamento, contingências. Se porventura der errado, você tem que ter o plano B. Você tem que ter um escape. Você tem que ter contingência. Então, o que não pode faltar num planejamento? Primeiro a clareza de onde você quer chegar. Pois segundo, plano de contingência. E o terceiro, ferramentas para cumprir ele. Você tem que olhar para você e falar, quais as ferramentas que me faltam, se você não tiver todas elas? E ir atrás delas. Falta conhecimento? Bora atrás de conhecimento. Falta recurso? Vou fazer com o recurso que tem, vou correr atrás de recurso, seja que recurso que for. Então, acho que é isso aí, é contingência, saber onde você quer chegar e ter noção das ferramentas que você tem. Maravilha, maravilha, bom demais, um abraço para o Janderson também. Mandar aqui, quem está fazendo a pergunta é o professor Hélio Tomás, advogado também, está fazendo a pergunta seguinte, ele está falando do Amartya Sen, que é um indiano que ganhou um prêmio Nobel de Economia, ficou muito conhecido esse rapaz. Ele fez um projeto de sucesso de distribuição de microcrédito para empreendedores de baixíssima renda, ou seja, aqueles que jamais iam conseguir crédito em bancos, de uma maneira formal, certo? Ele quer saber se você conhece essa experiência, mas independente de conhecer ou não, se o senhor acha viável propor ao empresariado de baixa renda e pessoas que não conseguiriam uma renda de maneira formal, um projeto mais ou menos dessa natureza. Então, primeiro, eu penso que não somente é viável,
como nós temos que continuar buscando alternativas dessa natureza. Eu acredito muito no empreendedor, naquele empresário, no empreendedor que tem o seu negocinho do dia a dia. E é verdade, ele não tem nem como provar renda. Eu estou falando daquele que vende doce de leite na rua, eu estou falando daquele micro pipoqueiro, eu não achei uma coisa melhor para entender, eu estou dizendo daquele empreendedor, microempreendedor, que ele tem um negocinho dele, que ele tem que sair para vender todo dia, mas ele precisa de crédito para poder crescer, e realmente ele não tem cadastro para isso. Nós criamos em Uberlândia, há um tempo atrás, o Banco do Povo. Aí os empresários mesmo colocou dinheiro, a associação comercial colocou dinheiro também, e esse banco era dirigido pela associação comercial, juntamente com outras entidades, e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual que era o propósito disso? Era justamente levar crédito para quem não conseguiria em outro lugar. Eu penso que existe uma lacuna no Brasil, muito forte, e temos a necessidade de avançar no microcrédito. E esse pessoal paga. A inadimplência era baixíssima, porque aquele que compra para fazer vassoura, para vender vassoura, ele não quer perder o nome dele, que é a única coisa que ele tem. Então nós precisamos avançar no microcrédito, que é a pessoa que precisa de R$1.000, R$1.500 para fazer o negócio dele alavancar. E faz muita diferença para quem está começando, R$1.500 de crédito. Maravilha. Pergunta aqui da Laís Sintra, que é arquiteta. Ela está perguntando aqui: Paulo, na trajetória da Junco, qual foi o momento de maior dificuldade e como fizeram para reverter? Nós já tivemos muitos momentos de dificuldade, mas eu acho que fica na memória da gente sempre o último, né? Nós tivemos muitos mesmo. A gente poderia fazer uma palestra só de fracasso. Não, e é verdade mesmo, né? A gente, quando vai contar um negócio desse aqui, numa conversa dessa aqui, a gente conta só o sucesso, né? Sai daqui como herói, esse cara é bom mesmo. Mas a gente erra muito. E aí eu vou contar uma da dificuldade que nós tivemos em 2012. Nós acabamos de fazer a construção da sede onde nós estamos, e nós fizemos isso com caixa próprio, com o erro que nós cometemos. Em 2008, não sei se vocês se lembram, aquela crise econômica que teve, os bancos fecharam os créditos, nós estávamos com crédito aprovado para fazer o financiamento no banco, e o banco chegou para nós e falou assim: olha, eu te empresto dinheiro, mas vou mudar só 3 coisas. O prazo não vai ser mais aquele prazo que nós combinamos, o preço, a taxa não vai ser mais aquela que nós combinamos, e nem o valor, eu não consigo financiar mais aquilo. E nós falamos: então não me serve, foi meio que uma ofensa, não serve, fechamos as portas para aquele banco e começamos o processo do zero no outro banco. Foi um dos erros que eu cometi na vida, eu devia ter aceitado a taxa, o prazo do outro, porque até dar certo o outro financiamento, nós colocamos quase que 100% do recurso na construção, já tinha começado, já tínhamos comprado. Construção de um galpão, você compra quase tudo no início, a viga, enfim, você já tinha comprado quase tudo. Então nós colocamos um dinheiro muito forte na construção nossa, consumimos uma coisa, que um dia também podemos fazer uma palestra só sobre isso, sobre capital de giro. Você não pode ferir o seu capital de giro. E nós ferimos mortalmente o nosso capital de giro e tivemos uma dificuldade enorme, e passamos a dificuldade em 2014. Então, em 2014, nós vamos chamar nossos parceiros e fazer, eu vou chamar assim, me perdoa a expressão, mas eu não tenho outra, uma RJ branca. Ao invés de entrar com um pedido de recuperação judicial, nós chamamos os parceiros: olha, eu vou te pagar, o valor que eu vou te pagar está combinado, a taxa é aquela que nós combinamos, mas eu preciso que você me alonga o prazo. E aí, isso falando aqui foi fácil, mas foi um ano de negociação intensa com os parceiros financeiros e com os nossos parceiros. Graças a Deus, fomos bem recebidos por todos, tanto pelos parceiros financeiros, como pelos nossos parceiros, mas foi um ano muito difícil, e fizemos um projeto para isso, e nós perseguimos esse projeto assim, de novo, deu dor no braço para seguir esse projeto, mas foi um momento muito difícil, que a gente quase quebrou, mas graças a Deus, Deus nos honrou, e a coisa deu certo. O avião embicou o bico do avião para cima de novo, e quando o avião está caindo é difícil, você não sabe onde ele vai parar não, mas quando você coloca o bico dele para cima, de novo é só se acelerar. Então foi o que aconteceu, graças a Deus. Maravilha. Vamos lá, Paulo, pergunta aqui do João Iveson. Ele está perguntando o seguinte: sobre investimentos, no caso em fundos privados, a Junco tem essa prática? Se sim, é importante sempre investir ou não?
Bom, investir é sempre importante. E quem tem gordura para investir, investir. Eu diria assim, ó, a gente está sempre, todos nós, né, estamos sempre de uma coluna na outra, ou devendo ou investindo, né? A nossa prática como empresa é investir no nosso próprio negócio. Tanto que eu disse que a gente nunca parou de comprar, de crescer, de comprar empresa, de abrir novos negócios, abrir novas frentes, ou seja, nós não somos de investir no mercado financeiro, não. Mas é lógico que você tem um momento, que você tem uma sobra de recursos, você não tem o que fazer com ele naquele momento, aí assim a gente investe. E todos nós temos que ter um colchão financeiro. Hoje a gente não trabalha sem um colchão financeiro, não. Tem que ter um dinheiro de reserva. Isso é para a nossa pessoa física e para a nossa pessoa jurídica. Tenha um dinheiro de reserva. E o último conselho nessa área: não faça compromisso que você não possa pagar. Porque muitas vezes nós brasileiros somos muito otimistas. A gente faz o compromisso achando que vai dar certo, você compra um negócio e faz como se fosse aqueles filmes de artista. Vai dar tudo certo. Aí você começa a gastar por conta. Então, isso na verdade é um risco desnecessário, né? Não podemos correr esse risco. Então, numa empresa você não pode correr. Então, ou seja, nós hoje somos precavidos quanto ao investimento e muito mais precavidos quanto à tomada de recursos. Maravilha. Vamos lá. Pergunta do Estevão Porfírio. Está escrito aqui, ó. Gostaria que o Paulo falasse mais sobre os investimentos em obras sociais que a Junco promove aqui na região. Cara, a gente tem uma alegria imensa, né, de falar sobre os nossos projetos sociais aqui. O nosso projeto social mais conhecido é a SEAME, né? A SEAME é uma casa de recuperação, hoje não é chamado mais casa de recuperação. A SEAME começou, na verdade, assim, o meu irmão converteu, meu irmão lá em casa foi o primeiro a se converter, e quando ele se converteu, ele chegou em casa e falou assim, ó, eu quero conhecer a Bíblia na língua original, eu quero estudar a Bíblia. E ele tirou um ano, ele chamou de ano sabático para estudar a Bíblia. Só que a pessoa não fica o tempo todo estudando a Bíblia, então ele fez umas caixinhas de madeira, Cacá, e colocou nos pontos em escritório de contabilidade, banco, e ia distribuir literatura, colocar folheto lá nessas caixinhas. Era a forma que ele tinha de evangelizar. E nessa, uma senhora o procurou e falou assim, eu tenho um filho, chamou de pastor, ele não era pastor ainda, hoje é, e falou, pastor, eu tenho um filho com dependência de droga, está com dificuldade, vai lá visitar ele. Meu irmão foi visitar e acabou levando esse menino para dentro da casa dele. Chegou lá, eu estou resumindo a história, esse rapaz falou assim, se você não buscar o meu amigo, ele vai morrer, os traficantes, vai ter problema com os traficantes. Meu irmão foi lá, conversou com o menino resolveu vir também, levou para dentro da casa dele. No final de um tempo, ele estava com 2 meninos diferentes, morando com ele, com a esposa, e com 2 meninos pequenos, 2 filhos pequenos. Nós que não temos tanta fé assim, propusemos então, ele alugar um local. Então ele foi inicialmente para Ituiutaba, alugou uma chácara, e quando terminou esse ano sabático dele, ele estava com 13 pessoas na casa, em vez de só 2. Aí começou a SEAME. Então, o nosso projeto social começou, não foi nós, foi ele. E o que a Junco sempre fez, foi o mais fácil, investir financeiramente. Aí a gente definiu como propósito, que nós íamos, a gente já tinha o desejo de investir financeiramente na obra social, então a gente não tinha nem condição financeira. Naquela hora, nós não éramos uma empresa grande. Começamos a investir muito antes de ter recursos para isso. Mas eu quero finalizar. Não sei quantas perguntas tem aí, Cacá, eu posso responder todas aqui, eu estou com dó do povo aqui, mas vamos lá. Não, tem muitas perguntas aqui ainda, mas então deixa eu finalizar contando algumas. uma história interessante sobre isso. Como vale a pena a gente obedecer à voz de Deus. Isso surgiu agora aqui. Desses 13 pessoas que estava na casa de recuperação do meu irmão, tinha um casal. Foi um casal que morava no interior de São Paulo, e o pastor lá ligou para o meu irmão que tinha um casal que precisava, que senão eles iam morrer lá também, em São Carlos. Chegou esse casal se converteu, mudou para Uberlândia. Quando a gente veio para Uberlândia, ele mudou para Uberlândia. Quando meu irmão voltou para Uberlândia, ele voltou junto, e aí trouxe 2 filhos que nunca tinha convivido com eles, porque eles nunca teve condição de criar os filhos. Um desses filhos, chegou aqui menino, foi para a igreja, converteu, namorou minha filha, e é meu genro. Então, é pai das minhas netas. Então,
para a gente entender um pouquinho como que é o projeto de Deus. E esse menino é um menino assim, espetacular, fabuloso, tem os negócios dele aqui hoje, enfim, mas ele, assim, imagina a alegria, um menino espetacular. Então olha como que é, esse negócio que eu comecei a falar da obra social, né? Então hoje a SIAME tem 130, a gente chama de alunos, 130 alunos na casa de recuperação lá. E nós temos um projeto social muito completo. Então a gente recebe a pessoa lá, pega morador de rua, tem uma Kombi todo dia que sai recolhendo morador de rua, ou pessoa em situação de risco, leva para dentro da casa da instituição. Ela tem duas formas de fazer, ou ela pode morar lá, só morar e para poder trabalhar, se ela está atravessando um momento difícil, ou ela pode entrar como aluno, recuperando mesmo de usuário de droga, e depois a gente encaminha para emprego. Nós temos diversas empresas aqui que nos ajudam nisso. E se você for visitar a Junco, e se um dia for, você vai visitar lá, e eu vou te apresentar lá, não menos que 30 pessoas que trabalham na Junco, que são oriundos da rua, e que hoje são pai de família, enfim. Maravilha, hein? Muito bonito, né? Ver o papel social cumprindo, né, dentro da empresa, e isso é o que move o nosso coração. Eu sempre falo para todo mundo da minha equipe, meu escritório, aqui na igreja, é uma visão do pastor Walter também, o quão é importante a gente servir. Não existe ser comunidade sem o servir, né? Porque a partir do momento que, como cristãos, né, e cristãos empreendedores, nós entendemos a nossa eternidade, né, que a nossa vida não se limita a essa terra, a gente começa a ver tudo através dessa nova realidade, né, que a nossa vida é eterna. Então a gente está aqui para cumprir o propósito. E como você falou na sua palestra, Paulo, isso é muito importante. Cada um tem um chamado especial, tem um propósito especial, né? Ninguém vai cumprir o papel do Paulo mais nessa terra. O local do Cacá, do pastor Walter, do João, do Sandro Gonzalez, que esteve aqui, do Ricardo Rocha, que esteve aqui. Cada um tem um papel específico, um chamado só para ele, que você possa entender esse chamado, esse propósito e cumprir ele. Com certeza, ele tem a ver com servir o próximo, né? Então, se você quer ser um grande empreendedor, a primeira coisa é o seguinte: se você pensa em empreender para ganhar dinheiro e ficar rico, já começou errado. Agora, se você pensa em empreender para revelar, né, valores na sociedade, transformar aquele que está do seu lado, transformar uma realidade, a chance de você ficar rico está bem grande, está bem próxima, né? Mas essa é uma mudança de dentro para fora. Ainda nessa questão aí de família que você falou, do seu genro, né? Diz aqui o seguinte, que falam que trabalhar em família geralmente não dá certo. Como é a sua relação com seus irmãos sócios? Pergunta do Ivan Barcelos, e eu complemento, porque a Thalita, sua filha, é uma amiga pessoal, ela e o Marcelo, eu sei que a Thalita trabalha lá com o senhor também. Então, como que é trabalhar com os irmãos, trabalhar com a filha? Como que é isso? Bom, primeiro, né, acho que sinceramente, trabalhar com a família tem as suas dificuldades, ok? Mas quando você coloca muito claro o papel de cada um, então vamos lá, eu e meus irmãos, nós nunca tivemos problema, de verdade. Primeiro, eu admiro muito meus irmãos, admiro mesmo. Então eu trabalho com pessoas que eu admiro. Meu irmão Júnior, assim, é um cara fora da curva, extraordinário mesmo, muito bom profissional e um companheiro mesmo, nunca faltou com a gente. Acho que o piorzinho sou eu, esse aqui tem que me tolerar, de verdade. O Onésimo também, cara, fora da curva, espetacular, é tudo aquilo que eu contei aqui inicialmente. Agora nós estamos vivendo um momento que é um desafio. Nós estamos vivendo um momento agora de fazer a nossa sucessão. E olha que coisa interessante, viu, Cacá, que de novo é uma outra conversa, dá uma conversa inteirinha. Quando a gente vai fazer a sucessão, a gente nunca está preparado, a gente nunca quer soltar o bastão. Queremos soltar a rédea. A gente quer segurar o bastão. Porque a hora que chega de verdade, para assim, amanhã não é eu que vou estar aqui na frente, dói. Verdade. Mas é muito importante você estar pronto e colocar pessoas prontas, preparar pessoas para te suceder, para que o negócio possa prosperar e ir adiante. Então nós estamos vivendo essa fase.
E olha que interessante, eu sou analógico, a minha geração é analógica. Por mais digital que eu queira ser, Cacá, eu vou escrever com a mão esquerda nesse ambiente digital. Mas essa meninada que está aqui, ó, essa molecada mais nova aqui, que é a idade dos meus filhos e minhas filhas, são digitais, então nasceu digital. Então nós precisamos ter a compreensão que a gente precisa passar o bastão para eles, mas eles têm que estar prontos. E de que forma que você fica pronto? Só tem um jeito, é estar correndo com a gente. Você já viu aquela corrida de bastão de 4 por 100? Antigamente, na década de 1920, o corredor ficava com aquele bastão, chegava, e o outro corredor ficava parado esperando ele. A hora que ele pegava o bastão, é que ele saía correndo. Quantos milésimos de segundo eles perdiam entre eu passar o bastão e ele começar a correr? Então hoje não é mais assim. Hoje, a pessoa que vai pegar o bastão já começa a correr. Ele passa o bastão para quem já está correndo com ele. E talvez correndo já numa velocidade maior do que a dele. Então ele pega o bastão já correndo. Então, ou seja, trabalhar com família, respondendo, para os meus irmãos não houve desafio, para os filhos, o desafio é grande, e para isso qual que é o principal desafio? É fazer eles entenderem que precisa estar correndo. Se eles não estiverem correndo com a gente, eles não estão aptos a pegar o bastão, e não pegarão, mas graças a Deus, nós temos lá, estamos preparando os filhos para poder estar correndo com a gente, já estão lá trabalhando com a gente. E a gente teve uma felicidade grande, né? Que eu dou graças a Deus por isso. Nossos filhos são muito parceiros. E tem também dores que a gente teve lá nesse sentido. Quando nós fizemos, em 2014, nós começamos a fazer esse planejamento estratégico com a Fundação Dom Cabral, que nos ajudou nisso, também teve algumas definições doloridas, que de novo é uma decisão que você tem que tomar. Uma delas meus genros trabalhavam comigo, e foi a minha filha que casou com o meu funcionário. Eu contratei meu genro, não. E chegamos a uma decisão que não poderia ter mais genro na empresa, só os filhos. Então eu tive que demitir meu genro, então, ou seja, foi um processo dolorido, mas hoje totalmente compreendido por todos. Hoje não, já foi compreendido por todos naquele momento, mas é um processo dolorido. Então, ou seja, crescer dói, e manter a empresa fazendo aquilo que é certo fazer, dói mais ainda. Então, resumindo, não é uma tarefa fácil, não. Então, você vê uma empresa bem sucedida de muitos anos, pode ter certeza que ele teve muito processo dolorido, muita decisão dolorida que foi tomada. Maravilha, bom demais. Eu vou fazer mais 2 perguntas antes da gente finalizar aqui, viu, gente? Lembrando que quem quiser bater um papo rapidinho com o Paulo ou tirar uma foto com ele, ao final ele vai estar recebendo aqui no hall de entrada, tá? Não vai estar recebendo aqui nessa área principal aqui, tá bom? Vai estar ali, onde está ali perto das oliveiras ali ao final, tá bom? Do salão. Ô, gente, se ninguém de vocês quiser tirar foto comigo, eu vou pagar R$2,50 para quem for lá tirar foto, não é possível, né? As pessoas ficam cá e falam assim, chega lá, eu fico sozinho lá esperando alguém para tirar foto comigo e nem vai. Vocês fazem isso comigo para vocês verem. Não faz uma filinha lá não para vocês verem. Mas vamos lá, 2 perguntas, uma bem legal aqui, e eu queria deixar registrado o seguinte, Ana Amélia pergunta aqui, o que é a CIUB? O senhor falou que tem uma trajetória dentro da CIUB, hoje é o presidente, o que é a CIUB, o que ela faz, qual que é o papel dela, enfim. Muito legal. A CIUB, né, a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, é uma entidade de 80 anos, a CIUB é uma entidade extremamente respeitada dentro de Uberlândia, mas muito respeitada mesmo, dado a todas as pessoas que por lá passaram. Então, como é uma associação, a sua diretoria é eleita, né? É eleita, e o presidente é sempre escolhido dentre a diretoria deles lá, né? Então, e a associação comercial, ela dá uma contribuição para todo o ambiente de negócio, não só de Uberlândia, no caso da CIUB, não só de Uberlândia, mas da região. Então, a gente se envolve em diversas causas para beneficiar o ambiente de negócio, para melhorar o ambiente de negócio. Então é isso, por exemplo, falou em rodovia, a gente vai lá e pede para o governador para fazer a duplicação da rodovia aqui, explica por quê, enfim, a gente fomenta isso. Depois
está tendo um problema tributário, a gente entra no problema tributário e vai discutir. Então a associação comercial tem um corpo jurídico muito forte, tem uma diretoria muito forte, cada diretor cuida de uma área específica para que nós possamos servir a classe empresarial, servir a comunidade no geral. Então a associação comercial, esse é o objetivo. E é muito bom você poder servir numa associação, que é aquilo que nós já falamos aqui, né? Porque é muito melhor e mais fácil ficar só dentro da minha empresa, do meu negócio, cuidar do meu negócio. Mas nós precisamos sim também ter o espírito de contribuição. E essa contribuição pode ser dada da forma que a gente entender ser melhor, inclusive aqui dentro da igreja. Eu tenho certeza que cada um aqui, se quiser, pode fazer um papel dentro da igreja que está precisando de gente. Maravilha. Tem um rapaz perguntando aqui, não tem o nome completo, está só como João, ele perguntando o CRI, se ele faz parte da igreja, faz parte de uma igreja, da Igreja Lagoinha Uberlândia, e o CRI é sim uma organização de empreendedores, ele pergunta aqui, e para servir a cidade de Uberlândia, assim como a nossa igreja para servir a cidade de Uberlândia, né? Então, João, você é bem-vindo para estar aqui, como qualquer pessoa, empreendedora ou não, que esteja nos ouvindo, a fazer parte aqui, não só da reunião do CRI, mas nós temos as nossas reuniões como igreja também aos domingos, 9 horas da manhã, 18 horas da tarde, e vai ser um privilégio poder caminhar com quem quiser estar aqui conosco, tá bom? Se quiser mais informações, você pergunta aqui, tem o Instagram da igreja, tem o YouTube. Tá bom, sim, eu vou chegar lá. Tá bom? Gente, as duas últimas perguntas aqui, uma é da Renata Batista. Ela faz uma pergunta bem legal, Paulo, para a gente ir para o final aqui, que é o seguinte. Muita gente que está aqui, com certeza, tem dúvida de falar, poxa, será que eu estou na área certa? Será que eu estou investindo no local certo? Poxa, qual que é o meu objetivo? E ela faz uma pergunta bem bacana. Ela é psicóloga, Renata Batista. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como foi o insight que você teve a certeza que estava no caminho do seu propósito profissional. Como que o senhor teve essa certeza, Paulo? Moço, como que chama? Confirmar aqui, Renata, né? Renata, vou te contar um negócio, Renata, isso foi uma luta. Mas é interessante essa pergunta da Renata, é importante. Eu vou falar assim, olha, na verdade, no nosso negócio, as coisas foram acontecendo. O que nós fizemos foi, os verdadeiros empreendedores, na verdade, são meus dois irmãos mais novos. É porque, como o tempo é limitado, a gente não conta tudo, mas meus dois irmãos, o Onésimo e o Júnior, é que tomaram a decisão de fazer do negócio meu pai um negócio. Eles tomaram a decisão e foi atrás de mim no banco. Eu fiz carreira no banco muito rápido. Eu fui de vendedor de seguro a superintendente de área em 5 anos. Então eu estava no sul de Minas, em Varginha, trabalhando no banco como superintendente, já tinha ganhado um dinheirinho legal, tinha um acertozinho legal para fazer, e meus irmãos foram lá atrás para começar junto. Vamos começar, vamos fazer do negócio meu pai um negócio. Então foi eles são os empreendedores. Mas o que eu quero compartilhar, depois que nós começamos, a gente teve muitas vezes vontade de desistir, e eu voltar para a vida, a gente naquela hora tinha oferta de emprego, tinha acabado de sair, né? Então foram muitas vezes que a gente falou em desistir, mas teve um dia que a gente detonou a ponte do passado. Falamos assim, olha, nós nunca mais vamos falar em desistir. Agora aqui não tem mais marcha ré não, aqui é para frente. Sabe quando você estoura a ponte do passado? Não tem jeito de você voltar, porque não tem ponte mais. Então, ou seja, essa certeza que ela está se referindo aí, a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Então, vontade de ter muitas vezes, mas eu quero finalizar sobre essa pergunta para dizer o seguinte, uma coisa que eu tenho certeza, super importante, que nós fizemos com os nossos filhos, e ela como psicóloga sabe disso. Se eu tivesse de dar uma sugestão especialmente para os mais jovens, é fazer um teste de perfil comportamental sério. Porque quando você faz um teste de perfil comportamental, você descobre através do seu perfil aquilo que você tem mais facilidades e aquilo que você não tem facilidade. Então ela te dá muita diretriz do que você não quer, mais do que você quer. Por exemplo, eu não tenho perfil comportamental
para a área administrativa, financeira, e já fui financeiro. Eu escrevia com a mão esquerda. Eu sou comercial. Então eu tenho dificuldade de ficar atrás de uma mesa o tempo todo. Mas tem gente que já tem uma dificuldade enorme de relacionar, de ter de conversar, ter de explicar, ter de vender, ele gosta de número. Se deixar número na mão dele, ele vai achar o problema ali na hora. Então você achar qual é o seu perfil, fazer um teste de perfil, achar o seu perfil para você investir naquilo que você tem mais facilidade, acho que é muito importante, assim, aí você vai ter menos vontade, menos problema e menos vontade de desistir, para qualquer carreira profissional. É isso aí, bom demais. Vamos lá, gente, última pergunta, deixar essa por último, porque eu acho que essa aqui é a mais importante aí, né? Me chamo Davi, né? Gostaria de saber o seguinte: com quantos anos você começou a sua carreira na Junco e você pretende se aposentar com quantos anos? Sou Davi, seu filho. Ah, safadinho, estou doidinho para me aposentar, né? Até que ela achou bom. Muito bem. Na verdade, eu comecei a minha carreira, assim, eu vou resgatar lá atrás, né? Naquela época não existia isso, trabalho infantil, mas quando meu pai começou a vender as cartelinhas, né? Meu pai vendia fora de Uberlândia, com a caixinha nas costas, como eu contei, e eu é que vendia em Ituiutaba, né? Nós morávamos em Ituiutaba. Eu que vendi em Ituiutaba de bicicleta. Dessa vez que eu cheguei fazendo esse barulhão danado, eu trabalhava de bicicleta cargueira. Sabe o que é bicicleta cargueira? Aquela bicicleta que tem... Eu trabalhava o dia inteiro na rua com aquela bicicleta. Aí eu tinha 10, 11, 12 anos, a gente já trabalhava vendendo. E trabalhei até os 17 anos. Aos 17 anos eu arrumei o emprego no Bradesco e saí. E voltei depois, aos 26 anos, para começar a Junco. Então eu e meus irmãos, eu tinha 26 anos quando retornei, para a gente começar a Junco. Agora, quando eu vou me aposentar? Nunca. Não, tô brincando, Davi, pode calmar aí. Na verdade, assim, ó, interessante, né? Aposentar, parar de trabalhar, cara, se eu parar de trabalhar, não sei o que vai ser, não. A minha mulher não vai me aguentar, né, Fernanda? Os dias que eu fiquei nesse Covid, que nós ficou junto uns dias aí, vou te contar um negócio. Nós tínhamos que orar um pelo outro todo dia. Vamos para a oração. Legal. Mas então, voltando aqui, então aposentar não, mas mudar de forma de fazer, aí eu estou próximo a fazer isso. Eu pretendo fazer aos 60 anos, então faltam 2 anos. Já estamos no processo final de fazer essa sucessão. Repito, não estou fazendo porque eu gostaria, não. É porque é importante para a empresa. Então eu vou estar fazendo o meu papel no conselho daqui a pouco. E quero estar lá ainda muito bem. Mas é importante para a empresa essa reoxigenação. Eu tenho que ter essa sabedoria de, mesmo que não seja a minha vontade, mas seguir com esse processo, porque é importante para o negócio continuar dando certo. E nós estamos com a turminha lá preparada, eles estão igual o Davi, eles estão acelerando doidinho para a gente sair da frente, para eles já estão trabalhando, então é isso. E a gente não pode se furtar disso. Maravilha, bom demais. Ô Paulo, privilégio estar aqui, tem muitas mensagens, eu vou passar seu número para essa turma aqui. Fica à vontade, Cacá. Tá bom, a Tereza Maria Guimarães, proprietária da Módulo aqui, falou: Paulo, é um dos meus ídolos, um guru, muita admiração por você, viu? Outros amigos aqui também, e empresários aqui, mandando um grande abraço, né? Eu gostaria de aproveitar o momento para a gente encerrar hoje de uma maneira mais especial. Gostaria de chamar o pastor Walter Procópio aqui, que... Pastor Walter, você me permite também fazer uma apresentação, que eu vi que chegou no meio do caminho aqui, o meu pastor, o pastor Fernando, e a Paula, pastora. Gentileza, pastor, levanta aí para a turma te conhecer. Primeira Igreja Batista Independente, veio aqui nos prestigiar. Eu só vi no final da reunião aqui, pastor, me desculpa se eu não citei antes, viu? O pastor da nossa igreja lá, viu, pastor Walter? Ô, pastor Walter, então eu vou deixar as honras com você hoje, viu, meu queridão? Vou deixar as honras para que Amém. Você possa estar orando aí pelo Paulo, orando por cada empreendedor que está aí hoje, nesse sonho de empreender, pelo CRI, por essa cidade, porque o CRI
é um ministério para servir essa cidade, como a Lagoinha é uma igreja para servir essa cidade, é para servir todas as igrejas que estão nessa cidade, servir todas as pessoas. A palavra está contigo aí. Vamos colocar de pé. Gratidão, viu, Paulo, ouvir a sua história, né? E, meus irmãos, nosso desejo é esse tempo de muita inspiração, de muito aprendizado. Nós sempre temos declarado aqui, nos domingos, os nossos cultos, né? Uma igreja, ela só é próspera quando o povo que se reúne nela prospera. E como é bom poder aprender com quem está na frente, com quem trilhou um caminho. É um privilégio muito grande, privilégio de ouvir. E nós queremos realmente que cada ovelha de Lagoinha, se desejar trilhar esse caminho, meus irmãos, que você tenha ferramentas, além da palavra de Deus, da oração, da graça, do favor de Deus, oportunidade de ouvir homens e mulheres que vão acrescentar muito na sua vida. Muito feliz de ver tanta gente acompanhando online, né? O número online realmente superou o presencial hoje. Então, você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. E compartilha depois esse tempo com amigos, com pessoas, porque vai edificá-los muito no nome de Jesus. Amém? Você pode estender suas mãos aqui para frente. Pai, nós oramos com gratidão no coração. Gratidão pela vida do teu filho, pela casa dele aqui presente, pela história, ó Deus, compartilhada conosco. Enche o nosso coração, ó Deus, realmente de fé, sabendo, ó Deus, que podemos traçar sim, ó Deus, a nossa trajetória, confiando sempre na graça, no favor do Senhor. Sabemos, ó Pai, que é desejo do Senhor, desde quando nos criou, como nós ouvimos aqui, ó Deus, um caminho, ó Deus, que vai nos levar àquilo que o Senhor já planejou para a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, para que cada um que está aqui, que está em casa, saia daqui desafiado, ó Deus, como meu coração, ó Deus, hoje foi desafiado a viver a próxima fase, a dar o próximo passo, a acreditar, ó Deus, que fases, ó Deus, novas estão chegando na nossa vida. É uma escolha, é uma decisão, mas nós, Deus, escolhemos continuar, dar o próximo passo, e se precisar, sim, faremos o retorno, retornaremos, ó Deus, a caminhada, porque, ó Deus, o profeta Isaías vai nos falar sobre isso. Se errarmos o caminho, ouviríamos uma voz por detrás, nos apontando o caminho certo. Queremos continuar, ó Deus, e eu oro por cada empreendedor, por cada um dos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, em cada reunião do CRI, desejando, ó Deus, em aprender, porque querem também ter uma história de sucesso. Eu abençoo, ó Deus, em nome de Jesus, porque queremos ser uma igreja, ó Deus, que serve uma cidade, serve, ó Deus, em todas as esferas. Queremos servir, ó Deus, cada empresário, cada empreendedor, cada profissional liberal, cada um, ó Deus, dessa cidade. E queremos aqui como igreja abençoar a vida do Paulo, a sua casa, ó Deus, o Grupo Junco. Nós abençoamos e oramos para que o Senhor continue, ó Deus, trazendo, ó Deus, sobre eles, ó Pai, um crescimento ainda maior. Que, ó Deus, o próximo momento que eles se assentarem para planejar os próximos 10, 20, 30, 5 anos, ó Deus, dessa empresa, que o Senhor os leve, ó Deus, ainda mais, que o Senhor alargue as fronteiras e que, ó Deus, eles possam continuar vendo a bondade do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. A filinha lá, 2,50 para tirar a foto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está em casa, no nome de Jesus. Gente, é sempre assim, quem não ora sempre vai querer uma alternativa carnal para resolver problema espiritual.